O ambiente hoje está completamente diferente de ontem, não está? Tem uma atmosfera de graça, de poder e de unção sobre as nossas vidas nessa noite. Eu, de antemão, já quero pedir perdão à igreja, ao ministério, porque só ontem que eu fiquei sabendo que tinha tema. Só ontem. Quando o varão ministrou, aí eu vim na camisa, né? E o varão ministrou ontem. E eu esqueci, eu não sabia, fiquei sabendo ontem. E de ontem para hoje, confesso que eu quero entregar o melhor. E aí eu não vou, né, preparar uma palavra de ontem para hoje. Então, o Senhor havia ministrado uma palavra no meu coração. E eu prometo ser fiel a tudo aquilo que o Espírito Santo propôs para essa noite. Amém? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Me faça acompanhado da minha esposa, a Lídia, a Diaconisa Ana Paula, minha filha Roberta Carne, está ali, que eu nem estou vendo ela, mas ela está por aí. Deus abençoe. Presbítero Rinaldo, Deus abençoe sua vida, sua família. Ontem eu estava aqui cultuando, adorando, e hoje eu estou com essa responsabilidade. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Os que acharam, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Tá fraco. Eu sei que a palavra vai dizer que quando Jesus voltar a chamar a sua igreja, vai haver dois no campo, um vai ficar, o outro vai subir. De repente o marido e a mulher vai estar dormindo, um fica na cama, o outro sobe. Aí procura cadê? Mas aqui eu profetizo que vai todo mundo para o céu, amém? Então eu pergunto mais uma vez: os que acharam, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Amém. Deus nos abençoe. Vamos fazer menção do versículo 5 do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. Mais uma vez o versículo 6. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdote perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. E você senta glorificando o Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe meu amigo Everton. Camarada tem muito de Deus, né? Eita, a voz embargou, a vista ficou embaçada, a lágrima escorreu aqui. Eu falei: Jesus, segura minha voz aí para não, né? Mas é forte. Eu já adorei o Senhor Jesus, já senti a presença dele aqui. Meus irmãos, a palavra que nós lemos nessa noite é uma mensagem ao qual muitos de nós de repente já temos conhecimento, porque já ouvimos ela de alguma vez, ou de alguma maneira, dentro de um culto, ou seja, uma reunião religiosa. Mas a grande verdade é que nós precisamos atentar para aquilo que é a mensagem ou que está escrito na sua palavra. Verdadeira de fato ela quer nos apresentar. Os evangelhos, eles têm por responsabilidade trazer para nós uma divisão essa muito importante para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, porque ele vai fazer um caminho de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Os evangelhos, eles abrem o Novo Testamento também conhecido como a Nova Aliança, através do ministério de Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que para essa transição acontecer, antes dela houve um período onde nós conhecemos como o período interbíblico, período esse de 400 anos, aonde Deus se manteve em silêncio.
Durante 400 anos não se ouviu a voz de Deus e o manifestar da sua palavra, haja vista que algumas pessoas falavam acerca da palavra do Senhor, que estava inserida na Torá, que era o Antigo Testamento, mas de fato Deus não levantou ninguém por sua vontade para se revelar ao povo, pois Deus, nesse mesmo período, está agora entristecido pelo comportamento da igreja e do povo ao qual ele havia escolhido para salvar. A Bíblia vai nos dizer, através dos evangelhos, e Lucas, ele tem detalhes esses que para mim são magníficos no que tange a revelação do ministério de Jesus. Porque Mateus ele escreve para os judeus, Marcos escreve para um outro povo e Lucas ele pega o apanhado dos escritos de cada um. E também esse mesmo que antes, agora também está andando ao lado do apóstolo Paulo, tem por conhecimento e vai fazer um resumo do que era o ministério do Senhor Jesus na terra. E para se iniciar no ministério, antes ele precisa falar de um homem ao qual foi responsável para ser o profeta que vai anunciar a vinda do Senhor Jesus ou preparar o caminho do Senhor Jesus. Nós estamos dentro do Evangelho de Lucas e ele inicia dizendo dos dias de Herodes. Que Herodes é esse? Herodes é rei que representa aqui uma liderança do Império Romano dentro da Judéia. Porque nesse período aqui, o império que predominava era o Império Romano. E através do rei chamado Herodes, o mesmo Herodes, aquele que vai dar a sentença para matar todos os primogênitos a fim de acabar com aquela profecia acerca do nascimento de Jesus. É bem verdade que a nação agora está vivendo liderada e debaixo de um jugo do Império Romano. E o Império Romano é um império político e também é um império muito corrompido acerca das suas leis e daquilo que eles tratam sobre moralidade. Mas é nesse tempo aqui do Império Romano, nos dias de Herodes, que também Lucas vai dizer que havia um sacerdote chamado Zacarias. O que Lucas aqui quer dizer é que o império é dominado pela política e também a religião da Judéia está sendo direcionada pelos políticos romanos. Então, se a política ela está corrompida, automaticamente a religião, a igreja, ela também está corrompida, porque não pode se liderar, a igreja ser liderada por homens corruptos. Então a gente vai perceber que dentro deste período a igreja está sendo corrompida e liderada por homens corruptos. E a gente vai ver isso aqui porque nós sabemos que no Antigo Testamento existia uma lei aonde só poderia existir um sumo sacerdote da linhagem de Arão. E nesse período havia dois sumos sacerdotes chamados Anás e Caifás, que eram irmãos, e eles direcionavam a igreja juntos, quebrando assim automaticamente um princípio ao qual já estava estabelecido por Deus. Mas a Bíblia vai dizer que dentro desse ambiente de corrupção política e religiosa havia um sacerdote cujo andava na presença do Senhor. E isso aqui é bastante importante, eu já começo a me arrepiar, porque ele vai trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Porque o tempo é de corrupção, o tempo ele é de um povo ao qual está misturado com aquilo ao qual não era para se misturar. Mas tem alguém que assentou no seu coração não se envolver com a corrupção, não se envolver com o pecado e está vivendo uma vida íntegra diante de Deus, que não quebra princípio e não passa por cima da palavra do Senhor. Eu vim aqui nessa noite pregar para uma igreja que está vivendo dentro desse mesmo ambiente, porque a igreja do século 21 é uma igreja que em muitos lugares perdeu o seu respeito, porque pastores, líderes, obreiros e até membros dessa igreja ao qual fazem parte não estão honrando a palavra de Deus, não estão honrando os princípios do Senhor. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para pregar para uma igreja que não vai olhar para o tempo que está vivendo, que não vai se envolver com a corrupção, que não vai se envolver com ela, mas vai guardar a palavra do Senhor. Se você é essa igreja, levante a sua mão para adorar o Senhor Jesus, porque eu já estou sentindo a presença dele aqui, e a presença
ambiente é de pecado. A igreja está sendo liderada por políticos e não por homens direcionados por Deus. Mas tem alguém que não se envolve com o mundo. Tem alguém que não se deixa levar pelas coisas do mundo. E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, o ambiente que você está vivendo não pode te influenciar. Se na tua casa ninguém tem compromisso, tenha compromisso você. Se na tua rua ninguém tem compromisso com Deus, você promete você. Porque não adianta você querer ocupar os olhos por aquilo que você é. Deus te chamou para ser diferente. Glória a Deus! Havia um sacerdote da turma de Abias. Isso aqui é importante para nós entendermos nessa noite. Que turma é essa? No tempo de Davi, havia aproximadamente mais de 20 mil sacerdotes, a ponto que não dava para todos eles prestarem serviço no templo. Então Davi estabelece uma lei, um princípio, e divide esses 20 mil, cerca de 20 mil sacerdotes, em 24 turmas. Cada turma dessa era composta por aproximadamente 1000 sacerdotes. Então você tem 24 turmas de 1000 sacerdotes. Foi assim que Davi estabeleceu. E essas turmas eram escolhidas de tempo em tempo, através de um mecanismo chamado sorte, mas eu já vou entrar nisso aqui. E eles regiam o templo por aproximadamente 15 dias. Cada sacerdote que era escolhido durante 15 dias, ele se entregava para o Senhor no altar, prestando um serviço assim ao qual ele foi chamado e estabelecido para exercer. Dentro desse tempo, a Bíblia vai dizer que Zacarias faz parte da 8ª turma, segundo o costume sacerdotal. Só que Zacarias não é o único de uma turma. Ele é um dentre 1000 que faz parte de uma turma. Só que a Bíblia vai dizer que coube-lhe em sorte cair sobre Zacarias o papel para exercer o serviço sacerdotal naquele dia. Só que essa sorte aqui não é sorte de loteria, não é sorte de mega-sena. Porque quando a gente fala de sorte, a gente está acostumado a ligar a sorte com a loteria dos dias de hoje, né? E é bem verdade que tem crente que chega no final do ano, em dezembro, quer fazer a mega-sena da virada, achando que vai ficar milionário. Acabou glória aí, né? Essa sorte aqui não é uma sorte estabelecida pelo homem. Essa sorte aqui é uma sorte que ela é movida pela mão de Deus. Olha aí, Jesus. O proverbista vai dizer no capítulo 16, versículo 33, que a sorte ela será lançada no regaço, mas o desígnio ou a direção ela vem do Senhor. O que é regaço? Regaço é o bolso do éfode do sacerdote. E dentro do bolso do éfode do sacerdote tinha 2 pedras, conhecidas como Urim e Tumim. Essas pedras eram um mecanismo ao qual os sacerdotes lançavam ela para assim entender qual era a vontade de Deus acerca daquilo que ele estava consultando. Só que o sacerdote lançava as pedras e Deus ele manipulava o mecanismo. Ou seja, o homem está lançando a sorte, mas é Deus que está escolhendo. Eita, glória! Eita, glória! Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo uma graça de Deus, porque o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite para te dizer que Ele te escolheu. Foi uma guerra muito grande para você chegar aqui, mas o Senhor está mandando eu te dizer: ei, você só chegou aqui porque eu te escolhi. Você só chegou aqui porque eu te chamei.
palavra, porque a Bíblia vai dizer que coube-lhe em sorte cair sobre Zacarias. Mas não é sorte humana, não é escolha humana, a escolha vem de Deus. E eu libero uma palavra para toda a igreja nessa noite, porque de repente você está olhando e está dizendo: mas fulano não era para estar nesse lugar, mas foi Deus que escolheu. Mas ciclano não era para estar no altar, mas foi Deus que escolheu. De repente você está olhando e está dizendo: mas não era para ele estar pregando no dia 1º da festividade, mas foi Deus que escolheu. De repente você está aqui hoje e alguém está dizendo: mas não tem que estar na igreja, foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Se foi Deus que escolheu, está aberto que são escolhidos de Deus para levantar sua voz e adorar. Porque nós, como homem, quando eu falo homem, eu falo toda a igreja, homem e mulher, está envolvido nesse mistério aqui, que a gente quer olhar para a aparência e quer dizer se a pessoa tem capacidade ou não para ser alguma coisa. Só que Deus nunca precisou de opinião de igreja para levantar ninguém. Deus nunca precisou de opinião de homem para levantar alguém por sua obra. É Deus que escolheu o ponto final. É Deus que separou. Mas eu não gosto da cara dela. Mas eu não gosto do jeito dele. Ele é sabendo. Mas foi Deus que escolheu. E se Deus escolheu, quem é o homem para impedir? Aleluia! Tem uma graça de Deus aqui, irmão. Espírito Santo vem aparecer essa noite. Eu não quero falar nada de mim, mas que seja pra nós. Deus escolheu. Não é sorte, é Deus que escolheu. Está olhando para casa e está dizendo: ele não pode. Está olhando para a família e está dizendo: mas logo ele. Aí a gente se lembra da casa de Jessé, aonde Deus chega para o Samuel e fala: levanta, vai até a casa de Jessé, porque lá tu vai ungir o rei de Israel, ao qual eu tenho me agradado dele. Ponto final. E aí Jessé prepara os filhos mais belos, aqueles de aparência que todo mundo olhava e dizia: ali vai o príncipe, ali vai o rei. Passa todo mundo, a gente sabe da história. Samuel até vai se encantar com a aparência, porque homem é assim, quer olhar por fora, só que Deus está vendo por dentro. Enquanto uns estão se enganando com aparência e descendo azeite na cabeça errada, Deus está dizendo: para de olhar para a aparência, porque eu estou vendo por dentro. Eu conheço o interior do homem, eu conheço o que se passa no coração. E Deus está dizendo que pode até enganar o homem, mas a Deus não engana. Pode até enganar o homem, mas a Deus não engana. Do que adianta ter óleo na cabeça se não tem a unção que vem de Deus? É melhor ter a unção que vem de Deus do que óleo na cabeça só simbologia. Tem muita gente querendo bater no peito dizendo que Deus já está longe dele, é muito bom. E tem pequenininho aí que ninguém está vendo, que está no encontro, está no secreto, e Deus está dizendo: é daquele que está lá atrás das ovelhas raladas. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que está dizendo: Senhor, ninguém me vê, ninguém me enxerga, mas Deus me disse aqui nessa noite para te dizer: não te preocupa com o homem, eu estou te vendo. Para o homem é
Tomlin em sorte. Mas foi Deus que escolheu. Aleluia. Glória. Jesus. Forte, Pai. E o texto vai dizer que ele tinha uma esposa chamada Isabel. E essa mesma era descendente de Arão. Observa aqui que esta casa é uma casa sacerdotal. Casa esta separada para o ministério. Eu tenho certeza que Isabel, por crescer na descendência de Arão, foi preparada para casar com um homem de Deus. Aleluia. E isso aqui é exemplo de Deus para a igreja de hoje. Aleluia. Vai apertar só um pouquinho, mas eu preciso entregar. Aleluia, Jesus. Porque hoje já se perdeu o costume da mulher ou do homem se preparar para casar-se com um homem ou com uma mulher que é de Deus para a sua vida. E tem muita gente inserida dentro do corpo da igreja, machucada e ferida, até frustrada no relacionamento, porque não está pedindo direção a Deus. Meu Deus. Deus não vai se envolver no relacionamento de ninguém. Quer escolher? Eita, Jesus. Mas depois paga o preço. Aleluia. Jesus. Aí depois que vai descobrir quem é de verdade, vai querer chegar pro pastor e colocar a culpa no pastor, vai querer achar o culpado. Quando na culpada é você mesmo que chega. E aí tá querendo procurar referência bíblica, respaldo na Bíblia para poder divorciar. Escolheu? Agora aguenta. Se não está aguentando, ora. Se não está aguentando, paga preço. Não pediu a opinião de Deus, não esperou um tempo, não pediu direção, agora está querendo reclamar. Eu estou tão confortável aqui. Nunca tive me sentindo tão bem assim. Escute, esta casa é uma casa sacerdotal. Isabel é descendente de Arão. Zacarias também é descendência da tribo de Levi, porque ele não poderia ser sacerdote se não viesse dessa linhagem. E todos nós sabemos que linhagem sacerdotal, ou o ofício do sacerdote, ele é passado de pai para filho, de geração em geração. Só que dentro dessa casa ministerial há um problema, porque o texto vai dizer que Isabel, ela é estéril. Olha aí. E ambos são avançados em idade. Para nós entendermos aqui, essa casa não tem filho. E nos dias de hoje é comum uma casa não ter filho. É comum um casal ter a opção, a decisão de não querer gerar. Mas nessa casa aqui, eles tinham a obrigação de gerar. Meu Deus. Porque eles precisavam dar continuidade à sua linhagem. Linhagem sacerdotal. E nesses dias aqui, quando a mulher não podia gerar, ela era tida como amaldiçoada. Verdade. Então Zacarias e Isabel estão vivendo um cenário de impossibilidade. Meu Jesus. Porque se não pode gerar, se ela é estéril, é algo que é impossível. Então elas estão vivendo um ambiente de impossibilidade. Só que o texto vai dizer que ambos eram irrepreensíveis diante do Senhor. Meu Deus. Eita, Jesus. Forte, Senhor. Vamos entender isso aqui?
tem um casal de sacerdotes que está vivendo um cenário de impossibilidade, mas diante da impossibilidade, eles não estão olhando para aquilo que eles não têm. Eles estão andando diante de Deus irrepreensivelmente. Vamos melhorar isso aqui para nós entendermos? Vamos contextualizar? Porque isso aqui dá uma direção de culto para nós, igreja. Porque hoje estão mudando a ordem do culto. Zacarias está entrando dentro da presença de Deus, e por mais que ele não tenha, por mais que ele está vivendo a impossibilidade, ele entrega. Só que nos dias de hoje tem uma igreja que está acostumada a primeiro receber para depois entregar. Só que Zacarias aqui, diante da impossibilidade, está entregando. Está andando irrepreensivelmente. Você não vai dar glória aqui não. Porque eu me enquadro dentro dessa situação aqui, estou melhorando todos os dias, um dia após o outro. Mas a gente tem costume, porque quando o dia da gente não vai bem, as coisas não saem do jeito que a gente planejou, a gente quer chegar para Deus e dizer, hoje eu não vou no culto não. Ou se a gente chega aqui, a gente quer fechar a cara, o pregador fala, levanta a mão agora ao Senhor, e a gente fica igual uma estátua sem nada. O dia não foi mal, o dia não foi bom. Aí a gente chega no culto como esse e quer fazer cara bem pequeno, achando que pirraça funciona com Deus. Mas com Deus nunca funcionou a pirraça. O Deus é tratamento. Ou você vai namorar sem Deus, você vai ficar com Deus. Porque tem um monte de gente assim, ah, meu dia não, hoje eu não vou, porque hoje deu tudo errado. Só que Zacarias está dando lição, porque o texto vai dizer, Lucas está dizendo, ambos eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. Está num cenário de impossibilidades, mas ninguém está apontando o erro dele, porque não tem erro para apontar. Quem está olhando para ele está dizendo, eles não têm, Isabel até não está gerando, mas ali está um casal, homem e mulher de Deus, aonde ninguém se envergonha deles. Deus está falando para alguém aqui, no meio dessa impossibilidade, desse cenário que você está vivendo, a sua função é adorar, a sua função é Deus, a sua função é Deus. O texto vai dizer que ambos avançados em idade. Dentro do costume sacerdotal, um homem só começava a exercer o sacerdócio a partir dos 30 anos de idade. Quando o texto aqui afirma que ele está avançado em idade, o texto aqui mais ou menos quer nos dizer que ele está entre 60 e 70 anos. E um sacerdote só oficiava por 40 anos de idade. Então ele está no final do seu ministério. E ele está avançado em idade, ou seja, até para os homens medicina é algo improvável para Zacarias e Isabel gerar. Só que o texto vai dizer que ambos eles são irrepreensíveis diante de Deus. E esse irrepreensível aqui, ou justo diante de Deus, tem algo que precisa ser falado aqui nessa noite. Porque Zacarias e Isabel, eles não são somente fiel a Deus. Porque ser fiel é diferente de ser leal. Aleluia!
Cada turma, 1000 sacerdotes. Haviam sacerdotes que se daria início com 30 anos de idade para oficiar, mas morreriam sem subir no altar para apresentar sacrifício. Olha aí. Jesus. E isso aqui me chamou a atenção, porque não é porque é sacerdote. Jesus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Não é porque vem da linhagem, Glória a Deus. não é porque é parente que tem que ser sacerdote. Só que a lei aqui é linhagem. E quem opera o mecanismo, quem escolhe, Eita, Jesus! Aleluia. quando eu olho para dentro desse sistema, é Deus dizendo: até pode ser reconhecido pelo homem, mas só vai botar a mão se eu quiser. Eita, Jesus. Meu Jesus da glória. Só vai subir no altar se eu escolher. Aleluia. Pode até ser, mas é Deus que escolhe. Eita, varão. Glória, glória. Jesus. Havia homens que nasciam, morriam e não entravam no ofício. Olha aí. Mas como em Zacarias. E quando o texto diz que andavam irrepreensivelmente, ele já tem há 30, 35 anos, quase no final do seu ministério. Olha aí, Jesus. Ele vive um cenário de impossibilidade, mas ele está adorando. Eita, Deus. Ele vive um cenário de impossibilidade, mas ele está disposto, está pronto, Aleluia. está posicionado. Glória. Aleluia. Quando cai sobre ele, Zacarias está pronto. Jesus. Isso aqui é interessante para nós, porque se Deus te chamar hoje, será que você está pronto? Aleluia. Deus. Jesus. Se Deus te chamar hoje, será que você está pronto? Oh, Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Porque nós não pensamos nisso. Nós até pensamos em se envolvermos com o culto, mas a gente não pensa no amanhã, a gente não pensa no que vai ser daqui da porta para fora. Verdade. Desse jeito. Tem pessoas que entram no culto, ouvem a voz de Deus e não se posicionam, achando que ele vai ter uma oportunidade no próximo culto, deita e dorme e não acorda. Deus é verdade. E quando despertar, vai estar em um lugar que não queria estar. Meu Deus. Jesus é forte! Só que cai sobre ele e ele está pronto. E vou te explicar mais ou menos qual é o serviço. O sacerdote, ele tinha um outro sacerdote que lhe servia de auxiliar. Esse ciclo de sacerdote entrando e saindo, ele era contínuo. Porque lá em Levítico vai falar que a chama, ela arderá no altar continuamente e ela não se apagará. Essa chama aqui, ela não é fictícia. Eita, Jesus. Essa chama aqui, ela precisa ser alimentada todos os dias. Eita, Deus. Então os sacerdotes, para eles não ficarem ociosos, parados, sem fazer nada, eles tinham umas funções de tirar a cinza do altar. O servente, o auxiliar do sacerdote que ia prestar o incenso, que ia queimar o incenso, tinha alguém para levar a lenha. Tinha todo um processo. A Bíblia vai dizer que nesse dia, depois do auxiliar de Zacarias já ter tirado a cinza, já ter posto a lenha, Aleluia. Zacarias, ele entra, ele passa pelo átrio, porque átrio é uma dependência do templo, e esse templo aqui já não é mais o templo de Salomão. Esse templo aqui já é um templo que o próprio Herodes levantou para agradar os religiosos judeus daquela época. Quando Zacarias entra, ele passa pelo átrio, ele entra no lugar santo, ele é sacerdote, ele só pode ir até ali.
Porque o lugar santíssimo só o sumo sacerdote entrava. Quando ele entra ali, e qual era a função dele nesse dia? Era pegar o incensário, acender o incensário. E qual é o fundamento disso aqui, desse culto? Qual é o fundamento dessa liturgia? Enquanto o sacerdote está acendendo o incensário e está manuseando ele dentro do lugar santo, o povo está do lado de fora orando. E qual é a intenção do culto aqui? Ele oferece o incenso, o templo se enche de fumaça, para que a oração dos que estão do lado de fora seja ouvida. Está entendendo isso aqui? O sacerdote está prestando serviço, mas não é para ele, é para alguém que está do lado de fora. Aleluia. Porque tem um montão de homem hoje se perdendo no que é ser sacerdote, achando que ele é ou vai ser para ele mesmo. Quando na verdade nós fomos chamados homens, sacerdotes e ministros para servir. Zacarias está dentro do lugar santo, balançando o incensário. E enquanto a casa está se enchendo de fumaça, a glória de Deus vai tomando o ambiente. E ele vai sacudindo o incensário. E o povo está do lado de fora orando. Enquanto ele balança o incensário, tem alguém do lado de fora orando. Enquanto ele está ministrando louvor, adoração, Deus está sacando a oração do povo que está do lado de fora. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto ele adora, ou enquanto ele entra, quando ele chega, tem um anjo à direita do altar. Zacarias tem medo. Isso aqui o Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração. Zacarias é sacerdote, homem justo e irrepreensível diante de Deus, mas quando vê um anjo, tem medo. E hoje é um tal de gente dizer que está vendo anjo ali, está vendo anjo aqui, está vendo anjo acolá, anjo pulando de galho em galho, anjo passando pela meio da mata. É forte, meu pai. Aleluia. Parece até que anjo virou macaco para pular de galho em galho agora. Só que enquanto, eu estou finalizando já. Só que enquanto ele entra para oferecer o incenso, queimar o incenso, na intenção de a oração do povo do lado de fora ser ouvida. Eita, Jesus! Porque enquanto você está servindo, que Deus está aparecendo dentro do teu cenário. Ah, não desceu aqui agora. Tem gente que está querendo entregar a carteirinha. Tem gente que está querendo entregar a função que Deus te chamou. Mas o Senhor está mandando eu te dizer: enquanto você está servindo, que eu entro dentro da tua casa. Enquanto você está trabalhando, que eu entro dentro da tua família. Enquanto você está obedecendo, que eu estou entrando lá, acompanhando a história. Não larga. Não entrega o que Deus colocou na tua mão. Não entrega o que Deus colocou na tua mão. Enquanto ele está balançando o incenso, para a oração de quem está do lado de fora ser ouvida, o anjo vira para ele e fala: não temas, Zacarias, porque eu ouvi a tua oração. É Deus dizendo: enquanto você obedece, Deus ouve. Enquanto você permanece, Deus está ouvindo a tua oração. Enquanto você vem pro culto, Deus está ouvindo o teu clamor. O anjo aparece para ele e diga: não temas. Deus ouviu a tua oração. Há historiadores
Zacarias já não mais orava por um filho, porque ele olhava para a realidade, condição física dele, da sua mulher, e já não via mais possibilidade de Isabel engravidar, de eles gerarem. Então há historiadores que dizem que ele já não orava mais. E o Espírito Santo de Deus soprou no meu coração aqui nessa noite, que tem pessoas que já parou de orar porque desistiu da promessa. Tem pessoas que já parou de orar porque já entregou os pontos. Só que Deus está dizendo, independente de você ter parado de orar ou ter desistido, eu já ouvi. E no tempo certo eu entro para fazer. No tempo certo eu entro para realizar. Porque a gente trabalha muito com condição do tempo, muito com condição humana. Só que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Quem disse que eu preciso de condição humana? Quem disse que eu preciso de tempo para fazer? Eu preciso que você tenha posicionamento. Eu preciso que você tenha obediência. Porque quando eu quiser fazer, Deus faz o ponto final. Porque dentro do tempo oportuno, sua mulher Isabel vai gerar um filho. E isso aqui é interessante. Ele está servindo dentro de um cenário de impossibilidade. A sua casa está com a porta fechada. A sua esposa é estéril. E isso aqui dá direção para várias coisas, vários nãos para a nossa vida. Só que Deus está dizendo, enquanto Deus está dizendo não para você, continua. Enquanto a porta está fechada, continua adorando. Enquanto a porta está fechada, continua buscando. Porque enquanto você busca, Deus move. Porque enquanto você busca, Deus molda. Quem disse que Deus está preparando bênção para alguém? Deus não prepara bênção, Deus prepara alguém para bênção. A gente está muito enganado a forma que Deus age. A gente fica querendo dizer, Deus está preparando a bênção. Deus não está preparando a bênção, não. Porque de Deus é uma palavra e uma ponte. É a gente que precisa ser preparado para receber tudo que Deus está colocando na nossa vida. Só que para resumir aqui, e eu vou encerrar, olha para dentro dessa casa, tenta imaginar essa casa, tenta imaginar esse cenário. Homem e mulher de Deus irrepreensíveis, justos diante de Deus, mas está diante de uma porta fechada, está diante de uma impossibilidade. Mas essa impossibilidade, essa porta fechada não para a adoração deles. Essa porta fechada, essa impossibilidade não permite eles ouvir a voz do inimigo dizendo, fique em casa hoje, para de pregar, para de cantar, entrega sua carteirinha, entrega sua função. Não, essa mensagem aqui é para dizer para mim e para você, para de olhar para o cenário de impossibilidade, porque enquanto eu não faço, eu preparo você para um propósito. Porque quando Deus vai tocar em Isabel para ela vir gerar João, é porque Deus já havia escolhido essa mesma casa, para honrar debaixo de um propósito. E eu libero uma palavra de profecia para você nessa noite. Quem tem mão para levantar, levanta. Eu não sei qual foi o cenário que você chegou aqui nessa noite e qual é a impossibilidade que você está vivendo. Só que o nome de Deus manda te dizer nessa noite, continua resistindo, continua perseverando, continua obedecendo, porque essa impossibilidade é Deus representando de você um propósito maior do que você pensa. Se olharmos para Ana, Penina está gerando, Ana não gera. Foi Deus que encerrou a madre, mas é Deus preparando Ana para um propósito muito maior do que ela sabia. Os filhos de Penina ninguém sabe o nome, mas aquilo que Deus gerou em Ana, essa mulher veio para a história. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, ei, o que eu tenho na tua vida é marcar a tua história. Se você quer isso, levanta as pessoas. Amém. Eu vou encerrar aqui debaixo dessa palavra de profecia, porque tem gente que chegou aqui nessa noite que nem era para ter chegado aqui. Tem pessoas que chegaram aqui nessa noite que o dia, a vida está de cabeça pela vez, está de cabeça para baixo. Só que Deus me trouxe aqui para finalizar essa palavra, eu finalizo agora, dizendo, ei, dentro dessa impossibilidade, dentro desse cenário, eu quero me manifestar para você. Aleluia!
Josias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. No cenário de morte, Deus está se manifestando. No cenário de perca, Deus está se manifestando. No cenário de dor, Deus está se manifestando. Se você crê nisso, Aleluia! só que tem um porém. Deus vivo! Aleluia! A sua impossibilidade não pode atrapalhar o seu corpo. Olha aí, Jesus! Eita glória! Eu quero chamar aqui na frente Aleluia, Jesus! pessoas para saírem daqui